O Bayern Munique participou pela primeira vez na época 1969 a 70. Contava com Gerd Müller, Franz Beckenbauer e Sepp Maier. Porém ficou logo na primeira fase. Voltou em 1972 a 73, com a adição de Breitner aos veteranos. Passou facilmente pelas duas primeiras fases, mas nos quartos de final, o Ajax impediu a sua passagem à fase seguinte. Mas na temporada seguinte, com uma equipa de craques, permitiu que o clube alemão chegasse ao topo da Europa. Não teve muitas dificuldades a chegar à final, ultrapassando o CSKA de Sofia e o Pestidosza. E no segundo jogo da final, humilhou o Atlético de Madrid, conquistando o seu primeiro título. No ano seguinte, o Bayern alcançou novamente a final, ultrapassando equipas tais como o Saint-Étienne. Na final venceu o Leeds United. O rendimento dentro era tão bom, que na época 1975 a 76, os bárbaros conquistaram o seu tricampeonato. Atropelaram equipas tais como o Benfica e o Real Madrid. Na final, vence por um golo o Saint-Étienne. Tal como tudo o que é bom tem um fim, o fim deste período acabou após uma derrota nos quartos de final contra o Dinamo de Kiev, na época seguinte. Depois de problemas internos, os alemães voltaram em 1980 a 81. Uma equipa rendida aos jogadores Karl-Heinz Rummenigge e Breitner, o Bayern venceu o Ajax nos oitavos, o Ostrava nos quartos de final, mas perdeu contra o Liverpool nas meias finais, por saldo de golos fora. No ano seguinte, o Bayern venceu o Universitatea Craiova, depois venceu nas meias finais o CSKA Sofia, e na final perde para o Aston Villa, ficando com o vice. Voltou na temporada 1985 a 86, e já contava com Matheus. Porém perdeu nos oitavos para o clube belga nos quartos de final. Na época seguinte, o Bayern teve a sua vingança frente ao Anderlecht nos quartos de final, derrotou o Real Madrid nas meias finais, e na final perdeu para o Futebol Clube do Porto, ficando com o vice. Na temporada 1987 a 88, o Real vingou-se, tirando os bárbaros da competição, nos quartos de final. Na época seguinte, venceu o PSV nos quartos, mas perdeu para o Milan nas meias finais, por saldo de golos fora. Na temporada 1990 a 91, os alemães venceram o Porto nos quartos de final. Porém perderam para a Estrela Vermelha nas meias finais. Voltou em 1994 a 95, com Oliver Kahn e Thomas Ilmer, além do veterano Matheus. Passou em segundo no seu grupo, ganhou ao Gotemburgo nos quartos de final, mas perde para a talentosa equipa do Ajax nas meias finais. Na temporada 1997 a 98, os bárbaros qualificaram-se aos quartos de final. Porém o Borussia Dortmund venceu. Os alemães tentariam outra vez na época seguinte. Venceram o seu grupo, golearam uma equipa alemã nos quartos de final, venceram o Dinamo de Kiev, mas perdem o troféu nos acréscimos, sendo uma das maiores decepções que o Bayern sofreu na sua história. Na época 99 a 2000, o Bayern passou em segundo no seu grupo. Venceu o Porto nos quartos, mas perdeu para o Real Madrid nas meias finais. Mas voltaria a tentar na época seguinte. Venceu as duas fases de grupos. Derrotou o Manchester United nos quartos de final, venceu o Real Madrid e conquistou o quarto troféu nas grandes penalidades frente ao Valência. Na temporada 2001 a 2002, os alemães passaram as duas fases de grupos. Porém perderam logo nos quartos de final para o Real. Na temporada seguinte, foi logo eliminado na fase de grupos. Em 2003 a 2004, os alemães perderam nos oitavos, novamente para os espanhóis. Na época seguinte, passou em segundo no seu grupo, venceu o Arsenal mas perdeu para o Chelsea nos quartos de final. Na época 2005 a 2006, perde para o Milan nos oitavos. Na edição seguinte, venceu o seu grupo, o Real nos oitavos, mas não passou novamente devido ao Milan. Na época 2008 a 2009, os bárbaros venceram o seu grupo e esmagavam o Sporting nos oitavos, mas perderam contra o Barcelona nos quartos de final. Na temporada seguinte, o clube alemão estava recheio de craques, tais como Lano, Schweinsteiger, Van Bommel, Klose, Müller e Robben. Passou em segundo lugar no seu grupo. Venceu a Fiorentina nos oitavos, o Manchester United nos quartos de final, derrotou o Lyon nas meias finais, mas perdeu para a Inter nas meias finais. Na época 2010-11, os alemães ficaram nos oitavos frente à Inter de Milão.
Na temporada seguinte, venceu o seu grupo. Derrotou o Basel nos oitavos, o Marselha nos quartos. Venceu o Real Madrid nas grandes penalidades, mas perde em casa contra o Chelsea. Mas em 2012 a 13, o Bayern chegou novamente à final, vencendo o Arsenal, a Juventus e o Barcelona, respectivamente. Na final, derrota o Borussia Dortmund, conquistando o quinto título. Até hoje foram várias as tentativas do clube alemão de chegar à final da Liga dos Campeões, tal como aconteceu em 2014, em 2015 e em 2016. Na época 2016 a 17, após golear o Arsenal nos oitavos, perde de forma polêmica para o Real Madrid. Na época seguinte, volta a perder nas meias finais para os espanhóis. Na época 2018 a 2019, os bárbaros perderam logo nos oitavos para o Liverpool. Neste momento, o Bayern Munique está em primeiro no seu grupo. Será que este ano vai conseguir alcançar o seu grande objetivo?